Notícia urgente, acabou de ser confirmado. Preste muita atenção. Tentativa de assassinato contra o presidente agora, algo grave acontecendo. Presidente acaba de sofrer tentativa de assassinato. Vou mostrar na íntegra, vou mostrar todos os detalhes para você aqui agora. Essa notícia é muito séria e verdadeira. Você vai acompanhar comigo aqui em primeira mão, viu? Nem todos estão falando sobre isso, mas aqui você vai ver toda a verdade. Preste atenção. A coisa foi feia, gente. A coisa foi feia, viu? A tragédia, logo após rumores, né, de algumas situações aí que eu vou comentar ao longo deste vídeo, acaba de ser confirmado tentativa de assassinato contra o presidente. E tem aqui as informações sobre a manifestação, né, a caminhada, a manifestação em prol da anistia. O povo se reuniu no final dessa tarde em prol da anistia que será votada, né? Estão falando aí sobre, nessa quarta-feira, a anistia passar por votação e tudo acontecendo, e dependendo do resultado da votação dessa anistia, da pauta da anistia, né, veremos aí a grande reação do Donald Trump, e você vai acompanhar tudo em detalhes comigo, tá? Uma bomba foi confirmada agora pelo Eduardo Bolsonaro, gente. Eduardo Bolsonaro, ele foi correndo fazer um vídeo, tá? Para confirmar aqui uma bomba que acaba de ser revelada acerca do Donald Trump contra os ministros e contra o presidente Lula. Você vai ver em detalhes aqui agora, tá? Então, vamos começar aqui, ó. Você que está aqui comigo, seja muito bem-vindo. Quero pedir para você inscrever-se aqui nesse canal, ative o sino com todas as notificações aqui embaixo, para você receber o aviso dos próximos vídeos. E também eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui. Vamos bater nossa meta aí, né? Pelo menos uns 5.000 likes agora, já na primeira hora, para a gente poder subir nosso vídeo, né? E alcançar o máximo de pessoas nesse momento, porque aqui nós temos compromisso com Deus, compromisso com o povo e compromisso com a verdade, tá? Vamos lá, vamos lá. Gente, olha só, na tela aí, ó, algumas informações sobre a manifestação, né? Aqui tá falando que uma multidão apoiando, né, o Jair Bolsonaro, e parlamentares da direita realizaram nessa terça uma caminhada na esplanada dos ministérios em defesa da anistia aos presos do 8 de janeiro de 2023. A mobilização teve como foco pressionar o Congresso Nacional diante da articulação para transformar o projeto encapado pela oposição em uma dosimetria das penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado. O senador Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, e o pastor Silas Malafaia participaram do ato. Outros membros da oposição na caminhada foram Nicolas Ferreira, Bia Kicis, Felipe Barros, Magno Malta, Alberto Fraga, Eros Biondini, Rodolfo Nogueira, Domingos Sábio, Gustavo Gayer, Hélio Negão e Rosana Vale. Tá? Informações importantes. Aqui, ó, a caminhada pela anistia reúne oposição e aliados de Bolsonaro na esplanada. Então, a pressão foi feita, o povo, né, foi para a rua aí para apoiar, né, aí essa anistia, e amanhã vamos ver aí o andamento de tudo isso. E enquanto essa manifestação está acontecendo, tem acontecido aí na esplanada, uma bomba foi relatada pelo próprio Eduardo Bolsonaro. Preste atenção aqui, tá? Antes de falar sobre a tentativa de assassinato, uma tentativa de assassinato contra o presidente, uma bomba revelada aqui agora. Olha só o que o Eduardo Bolsonaro acaba de revelar, tá? Vamos para cima, fica até o final desse vídeo. Logo após Eduardo Bolsonaro, você vai ver aqui a tentativa de assassinato contra o presidente. Vamos para cima. Aqui para falar, vocês podem imaginar, sobre a chamada telefônica entre o Lula e o Trump. Eu estou vendo gente da direita, às vezes, caindo em narrativa da grande imprensa, gente que a todo momento diz, agora acabou, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo já eram, igual foi na Assembleia Geral das Nações Unidas, quando o Trump fez um elogio ao Lula e depois, na verdade, encurralou o Lula para encontrá-lo, e acabou resultando agora estarmos nesse primeiro ponto de contato. Eu vou falar sobre isso, mas, de cara, já posso dizer para vocês, há motivos para comemorar. E eu vou explicar, vocês vão ver. O que você não sabe é o que o Trump respondeu quando o Lula pediu para ele a redução de tarifa. Certamente, se fosse uma vitória, o Lula já estaria cantando. Mas, ao contrário disso, o que a imprensa fala?
a grande imprensa já vem falando, Eduardo, teve uma chamada telefônica, será então que o Trump pode tirar as sanções, inclusive individuais, que foram implementadas recentemente, né, impostas contra autoridades brasileiras? Então olha só o nível do devaneio. Ocorre uma chamada atrasada telefônica. Eu vou lembrar para vocês que o Bolsonaro se encontrou com o Trump em março. Do tempo que os dois eram presidentes, demorou um pouco mais do que 2 meses para que Bolsonaro fizesse uma visita a Trump presencialmente. E ainda naquele mesmo ano, em outubro, Bolsonaro estava com Xi Jinping. Ou seja, Bolsonaro esteve presencialmente com os 2 maiores parceiros comerciais do Brasil. Os 2 países onde existem maior interesse econômico brasileiro. Presencialmente. E o Lula, depois de quase 1 ano, tem uma chamada telefônica e falam que isso é uma vitória, pelo amor de Deus. E tem uma chamada telefônica, inclusive com Lula recusando o encontro pessoal do Trump, que o Trump ofereceu publicamente lá nas Nações Unidas. Primeiro o Lula falou que estava com a agenda muito cheia, o Trump disse então que semana que vem ocorreria um encontro presencial, mas o Lula, vaidoso que é, estava com medo de tomar uma puxada de orelha, o chamado efeito Zelensky, e arregou. Conseguiu essa chamada telefônica e ainda assim acham que há motivos para comemorar. Mas eu garanto que não há motivos para comemorar pela mesma razão que o nosso querido Mefal Pereira também entende. Conversa foi boa, mas Marco Rubio não é bom sinal. Imagem aqui ontem. Vou dar uma olhadinha nela. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a base. Quem foram os escalados para tratar das questões comerciais com a União Europeia? Ali, ó, Estados Unidos, representante comercial Jamieson Greer. Para a China, né, você tem ali o Scott Bessent, com certeza também, tomando conta dessa negociação, o chefe comercial do Trump, o Greer de novo. E lá embaixo, no subtítulo, você também tem a presença do Scott Bessent, que é o 01, secretário do Tesouro norte-americano. E para o Brasil, ou seja, União Europeia, China, perfis comerciais, né, técnicos. E para o Brasil, um perfil político, que a própria imprensa chama de o mais ideológico de todos, com Marco Rubio. E aí eu tenho que dizer para você que é verdade. Eu, particularmente, compartilho muito da visão de mundo do Rubio. Ao contrário do que a Sadi colocou no artigo dela, o Rubio, ele não é o meu interlocutor. Quem dera eu, esse simples brasileiro, ter um secretário de Estado norte-americano sendo meu interlocutor. Olha, é um devaneio sem precedente na história da imprensa. Quando eles me jogam lá para cima, é só para depois me puxar mais forte para baixo. Mas eu sei lidar com isso. Eu tô ok com isso. E é por isso que eu posso vir aqui a público dizer, olha, o Rubio não é o meu interlocutor, ele não trabalha para mim. Muito pelo contrário, nós aqui é que tentamos humildemente dar alguma contribuição no trabalho desempenhado pela política internacional norte-americana, que é liderada pelo secretário Marco Rubio, e muito bem, né, complementado com as visões de Christopher Landau, que vocês que me seguem na Rede X devem conhecer muito bem, compartilhei diversos tweets dele, né, dentre outros atores ali dentro do State Department. Então, repare que o Marco Rubio, sendo posto como o agente para essa negociação, isso por si só já tem um recado muito forte. Vocês conhecem o Marco Rubio? Deixa eu mostrar um pouquinho para vocês. Eu sei que de boa parte dos brasileiros ele é conhecido, mas ainda dentro da direita, por óbvio, né, por compartilhar a visão de mundo muito igual a nossa. Pois é, gente, realmente, né? Faz todo sentido aí o que o Eduardo Bolsonaro está falando. Você vai deixando seus comentários, deixa seus comentários aqui. Realmente, a escolha do Trump por Marco Rubio não foi comercial, já entra na questão política, né? E deixa o Lula desesperado nesse momento. A gente está vendo que o Trump está articulando aí uma grande armadilha, um grande plano, né? E agora tudo está se consumando. E diante disso, saiu notícia aqui de tentativa de assassinato do presidente. É isso mesmo. Vamos acompanhar comigo aqui, porque o bicho tá pegando, né? O bicho tá pegando. Vamos ver aqui, ó, todos juntos, preste atenção. Tentativa de assassinato. Meu Deus. Vamos ver aqui, ó. Tentativa de assassinato contra o presidente, já na sua tela. O governo do Equador relata tentativa de assassinato contra Noboa. O presidente Daniel Noboa, do Equador, foi vítima de uma tentativa de assassinato nessa terça. Acabou de acontecer uma bomba, segundo informações do jornal El Universo. A ministra do Meio Ambiente e Energia, Inês Manzano, foi pessoalmente
à Procuradoria-Geral do Equador em Quito, nesta tarde, para relatar a tentativa de magnicídio, que ocorreu pela manhã no cantão de El Tambo, na província de Cañar, onde Noboa cumpria a agenda. Antes dele chegar ao estádio, 500 pessoas apareceram e atiraram pedras e há marcas de bala no carro do presidente. Graças a Deus, nosso presidente, muito firme e corajoso, está seguindo em frente, cumprindo sua agenda normalmente, afirmou a ministra. Olha aí, gente. Tiros foram disparados, hein? Tiros foram disparados, atingiram o carro, encontraram marcas de bala no carro do presidente do Equador, Daniel Noboa. A tentativa de assassinato neste momento. Olha aí, ó, Manzano informou que 5 suspeitos do crime foram presos. A ministra acrescentou que os autores desses ataques não são de comunidades indígenas, ancestrais, mas sim de certas células, sobre as quais não prestou mais informações. Ai, 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 ai. Olha aí, gente. Olha aí, hein? A política nacional e internacional, política mundial tá pegando fogo. É facada, é tiros, tentativa de assassinato, gente morrendo. Né? A política é um campo minado, né? Tudo acontecendo aí, ó. Disputa política, muita coisa acontecendo. Vai comentando, deixe seus comentários aqui. Se você ainda não deixou o seu like, deixa o seu like, seu joinha, né? Se você é a favor da verdade, se você tem compromisso aí com a verdade, né? Deixa o seu like aqui para apoiar nosso trabalho. Vamos para cima, tem muita coisa aí sendo anunciada, né? E fique ligado que a qualquer momento eu volto.